Direto ao ponto, onde o seu direito é o alvo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta depois de um longo período de folga. Quase não volto esse mês de janeiro, mas estamos aqui. E aí vamos falar de um tema bem interessante, que é abuso financeiro. Existem vários tipos de abuso. Este é, infelizmente, mais um. E quem vai falar com a gente sobre esse tipo de abuso, que é o abuso financeiro, é a doutora Jéssica Castro, que é especialista em direito de família e direito do consumidor. Doutora, um prazer recebê-la aqui. Olá, prazer. Desde já quero agradecer o convite, uma satisfação falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Quero saudar todo mundo que está assistindo nesse momento e vamos lá falar desse tema que é super importante para todo mundo que está assistindo. Exatamente. Super importante porque acontece com muita, mas muita frequência as pessoas não sabem, às vezes estão sendo vítimas de abuso financeiro e também não sabem como se defender, porque são facilmente enroladas justamente por não ter informação. E aí, para começar, vou fazer aquela pergunta clássica, né? O que é? Doutora, o que é o abuso financeiro? Então, o que é, né? O que é que do que é que a gente está falando? Dá para ter uma ideia, né? Mas assim, o abuso financeiro, ele pode acontecer de diversas formas. Existem vários comportamentos, né, de empresas, fornecedoras de produtos e serviços que caracteriza o abuso financeiro mais na frente. A gente vai conversar sobre alguns exemplos, né? Mas basicamente, o abuso financeiro é aquele comportamento da empresa fornecedora de produtos e serviços que busca lucrar indevidamente em cima do consumidor. Então, o abuso financeiro, quando a gente fala de abuso financeiro, a gente sempre vai associar a uma desvantagem exagerada em relação ao consumidor, a uma onerosidade excessiva. Então, esse é o abuso financeiro. Então, a finalidade de quem pratica o abuso financeiro, que são as instituições financeiras, né, as lojas, enfim, empresas, é o lucro indevido. É isso, doutora? Exato. A finalidade é lucrar indevidamente, porque o lucro ele não é indevido, né? A finalidade de uma empresa, né, de um comércio é lucrar, mas a lei estabelece limites, né? Limites esses que devem ser observados, porque se não forem observados, pode configurar justamente esse lucro ilegal, indevido e até fácil. É um lucro fácil, né? Porque justamente está abusando ali, às vezes, da boa-fé e da inocência e da falta de informação do consumidor. Tá vendo aí, gente, como a informação, gente, é ouro, né? Doutora, de que modo eles ocorrem, esses abusos financeiros? Assim, se a senhora puder trazer até exemplos, porque fica mais claro para o pessoal de casa entender, por exemplo, né, se está sendo realmente vítima desse tipo de abuso. Olha, na minha prática, né, enquanto advogada consumerista, existem algumas situações que são recorrentes, né? Existe uma figura que geralmente é a figura aí que pratica mais essas condutas, que são os bancos, né? As instituições financeiras, justamente por serem figuras poderosíssimas, né? Que têm muito dinheiro, às vezes muita informação técnica, né? O que é um banco frente ao consumidor? O consumidor já está vulnerável nessa relação aí desde o começo, né? Então, os bancos batem recorde, assim, na prática desses abusos. E alguns exemplos que eu posso citar são venda casada, né? Essa venda casada ela pode vir de diversas formas, mas inclusive pode vir no primeiro contato que o cliente tem com o banco, que é o quê? O cliente chega lá querendo abrir uma conta, né? Uma conta corrente, por exemplo. Aí, junto com essa conta corrente, você assina lá o contrato, que é um contrato de adesão que a gente chama. O que é um contrato de adesão? A instituição faz, você não pode, se você discordar de alguma cláusula, problema seu, você não vai contratar o serviço, né? Ou assina concordando com tudo e contrata, ou então vai ficar sem o serviço. E aí você assina para abrir uma conta e lá no meio tem um seguro. Você paga taxas extras por um pacote de serviços, um seguro que você não foi para contratar isso, você foi para contratar apenas para usar o serviço da abertura de conta. Então, isso configura venda casada. É um dos exemplos de abuso financeiro. E isso acontece com muita frequência, né? De certa feita, a minha avó foi abrir uma conta no banco, né, para receber o benefício e ela
ela fez um seguro, um seguro da casa, né? Contra incêndio, roubo, furto. Ela não queria aquilo. E aí a gente que tinha mais conhecimento, quando a gente foi observar, a gente percebeu que foi condicionado, né? A abertura da conta. Ela não tinha nenhum conhecimento, ou seja, foi uma venda casada, né? Exatamente, uma venda casada. E é importante observar que nessas situações, né? Ou seja, sua avó, ela estava sendo cobrada todo mês indevidamente, cobrança indevida. Uma venda casada, consequentemente, vai gerar uma cobrança indevida. Você está pagando indevidamente por um serviço, está sendo cobrado indevidamente por um serviço. E o que é que a cobrança indevida gera? Ela gera o direito do consumidor de receber em dobro aquele valor que ele nunca deveria ter pago. Então, quando você vai recorrer judicialmente dessa situação, o consumidor vai ter direito não apenas ao reembolso daquela taxa que ele pagou a mais dos seguros, mas vai ter direito ao reembolso em dobro e uma indenização por danos morais. Por danos morais. E aí, outro ponto que a gente também vai destacar aqui no Direito ao Ponto de hoje, é que os idosos, gente, são o alvo. Os idosos são o alvo e a gente vai fazer um programa específico só para falar sobre abuso financeiro com idosos, porque a gente observa que eles são, além de serem enganados, eles são aliciados, né, pelas instituições financeiras. Então, o abuso financeiro com idosos, ele é mais recorrente que com, por exemplo, os adultos ou jovens, porque tem mais acesso, né, vamos dizer assim, sabe buscar informação, né, de uma forma mais rápida, no lugar mais certo, que muitas vezes o idoso não sabe. Os idosos realmente eles são o grupo aí mais vulnerável, né? O consumidor por si só já é vulnerável, mas o consumidor idoso, ele é duplamente vulnerável, né? E esse aliciamento acontece todos os dias através de ligação, oferecendo empréstimos, né? E aí quando o idoso percebe o benefício lá dele está sendo descontado, né? Tem muito idoso que quando vai olhar, quando vai sacar o benefício, nem tem mais, porque os bancos empurraram serviço, produto para esse idoso que está descontando da aposentadoria dele, e é uma prática assim extremamente abusiva. E tem casos até de falsificação de assinatura do idoso, né? O documento do idoso já está lá, né? Todas as informações, e já houve casos até de falsificação de assinatura dos idosos, né? Doutora, como se defender desses abusos financeiros? A gente sabe que são diversos os tipos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre alguns tipos de abuso financeiro, mas como é que a gente se defende? Assistindo o programa Direito ao Ponto. Ótimo, isso aí, gostei disso. Porque como é que você, né, vai, por exemplo, procurar um advogado para buscar seus direitos judicialmente, se você, antes de tudo, não consegue identificar que aquela situação que aconteceu com você foi uma situação abusiva, né? Então, a primeira forma de se defender dessas situações é buscando informação. Se informe. Hoje em dia, a gente tem um acesso muito fácil à informação. Tem muitos advogados aí nas redes sociais que, assim como eu, estão constantemente divulgando conhecimento, né, de forma fácil, numa linguagem fácil, como a gente está fazendo aqui agora, para a sociedade. Então, a minha dica é: se informem, e uma das formas de se informar é fazendo esse trabalho que você está fazendo, que é belíssimo, né? Parabéns, inclusive, por isso, um trabalho de utilidade pública que possibilita que as pessoas se defendam dessas situações. Obrigada, doutora. E é isso mesmo, gente. Informação é ouro, eu já falei aqui. E essa, como a doutora colocou aqui, é o primeiro passo para você se defender. Saber do que se trata, quais são os comportamentos, né, que caracterizam o abuso financeiro, para você identificar que está sendo vítima de um abuso financeiro, né? Doutora, a gente já falou de cobrança indevida. Quando a operadora de um cartão, uma instituição financeira fica ligando para você, oferecendo o cartão, e aí você diz que não quer, ela já não liga mais, ela já manda um cartão de crédito para você e você não quer. Isso se configura abuso financeiro? Sim, configura-se abuso financeiro porque você não pode receber um produto que você nunca solicitou. Então, se o consumidor nunca solicitou aquele serviço, aquele produto, dentre eles o cartão, né? Então, o mero fato de a operadora mandar esse cartão para o seu endereço, para a sua residência, sem você solicitar, você pode nunca usar. Não precisa nem usar, não precisa. Só o mero fato de mandar, sem você solicitar, já configura uma conduta abusiva que pode gerar dever de indenizar. Outra situação também, essa hoje não é
comum porque não se usa mais cheque como se usava antigamente, né? Hoje mais é o cartão de crédito, mas cheque ainda é usado. Se o cheque é devolvido indevidamente, é considerado também abuso financeiro? É outro exemplo maravilhoso, né, de abuso financeiro. Inclusive, a justiça brasileira, os tribunais entendem que o mero fato de o cheque ser devolvido indevidamente. Quando é que o cheque é devolvido indevidamente? Quando a pessoa tem um saldo suficiente na conta e mesmo assim o cheque é devolvido. Então, o mero fato disso acontecer já configura um dano ao consumidor, o que a gente chama de dano moral presumido. Por que presumido? Porque geralmente o dano moral você precisa comprovar que houve um abalo financeiro, um abalo psicológico, emocional decorrente daquela situação. Nesse caso, o consumidor não precisa comprovar que houve um abalo emocional, simplesmente precisa comprovar que aquilo aconteceu. Tinha saldo na conta, o cheque foi devolvido, gera dever de indenizar. Caso o cheque seja colocado antes da data, um cheque pré-datado, né? Que a gente sabe que essa discussão de quem está certo, quem bota o cheque antes da data, cheque é pagamento à vista, essa discussão já foi vencida e a gente já sabe que, né, o cheque pré-datado ele deve ser colocado na data em que ele foi dado. Se esse cheque for colocado antes, doutora, pode ser considerado também um abuso financeiro? Olha, aí já é uma questão mais complicada, né? Existe divergência entre os tribunais e aí eu aconselho uma consulta especializada com advogado, porque nessa situação podem acontecer certas particularidades que vão mudar o resultado, né? É justamente a mesma situação que a gente vai falar mais adiante do abuso financeiro da porta giratória, o abuso financeiro da saidinha. É uma situação que precisa ser analisada caso a caso para ver se naquela situação houve realmente o abuso financeiro. Tem que analisar no caso o caso concreto para saber se realmente se aplica ou não o caso financeiro a um cheque que é colocado antes da data. Uma coisa que me chamou a atenção nas pesquisas que a produção fez, doutora, é a questão da taxa de abertura de contas, taxa de emissão de boleto. Há sempre ali uma cobrança abusiva. Mas clonagem e furto. Eu não sabia, gente. Clonagem e furto. Caso ocorra a clonagem ou furto de um cartão teu, né, de crédito, a responsabilidade é da instituição financeira. É isso mesmo, doutor? Bom, a clonagem, sim, né? Por quê? Porque que a clonagem é um assunto menos complexo do que o furto. O furto é a mesma situação do cheque, né? Que a gente falou. Precisa ser analisado cada caso a caso. Mas o caso da clonagem nada mais é do que uma situação óbvia em que a instituição financeira não forneceu segurança na transação, no fornecimento, na verdade, do serviço. Né? Porque a gente estava conversando aqui antigamente, né? As pessoas mais velhas guardavam o dinheiro embaixo da cama, né? Então, hoje em dia, o banco oferece ali um serviço de guardar o seu dinheiro, né? De lhe fornecer um crédito. E aí você escolhe aquele banco para guardar o seu dinheiro, para, né, fornecer esse serviço e, de repente, o seu cartão é clonado. Então, é de inteira responsabilidade do banco. O consumidor não tem culpa se o cartão dele foi clonado, né? O banco responde nesse caso. Agora, furto vai depender muito do caso concreto, né? Primeiro, quando acontece uma situação de furto, é preciso verificar, o juiz vai verificar, foi furto mesmo, você não deu essa senha para alguém, né? E aí você precisa comprovar, às vezes você vai precisar de uma prova testemunhal, né? Mas assim, o caso do furto é o seguinte, ocorreu o furto do seu cartão. A primeira coisa que você deve fazer é comunicar ao banco. Olha só, meu cartão foi furtado. Então, nesse exato momento, o banco precisa bloquear tudo para impedir que seja sacado dinheiro, que sejam realizadas compras. Se você conseguir comprovar que na hora que você percebeu que o seu cartão foi furtado, você solicitou, é por isso que é importante deixar rastros. Você solicitou o bloqueio de tudo pelo banco e mesmo assim o dinheiro sumiu da sua conta, foram feitas compras, aí fica óbvio que foi uma falha na prestação do serviço do banco. Entendi. Olha aí, gente, o segredo quando roubarem um cartão de crédito é imediatamente comunicar à instituição financeira para que o cartão seja bloqueado. Caso contrário, o que acontecer a partir daí, se você não fazer o seu papel, a sua parte, você vai arcar com os prejuízos. O que eu achei muito interessante é a porta giratória, doutora.
ela pode ser considerada um abuso financeiro ou isso é mito? Então, a porta giratória é um caso interessante, né? Porque vai depender da situação, né? E também é uma situação que a gente vai voltar na questão da dificuldade de provar, né? Então, a porta giratória, quando é que se configura um abuso? Você vai lá no banco, né, para tentar realizar as suas pendências, chega lá, você tira todos os metais, tira tudo, né, e a porta continua travando. O mero fato da porta travar não configura o abuso, né, não gera dever indenizar. Mas tem situações, por exemplo, de um cliente que estava usando uma muleta, né? E aí não pôde entrar com a muleta. Isso é um abuso, né? Se você conseguir comprovar que só você não consegue entrar, todo mundo está entrando, gente que até não tirou tudo da bolsa, e só você não está conseguindo, pode gerar abuso. Agora, a questão da prova, né? Vai ter que usar as imagens das câmeras, vai ter que usar a prova testemunhal, mas uma situação que acontece muito, né, é a questão da fila, que muita gente não sabe. Se você passar muitas horas numa fila de banco, né, para ser atendido, aqui na nossa região a gente tem umas agências Abençoadas. que a volta da fila dá volta em 2 ruas, né? Então isso muita gente não sabe, mas se você passar muito tempo numa fila, isso pode gerar dever de indenizar também. Inclusive tem uma lei, né, que dá essa garantia, a lei dos 15 minutos, que a gente sabe que infelizmente não funciona, mas ficar 2, 3 horas na fila de banco realmente já é bastante abusivo, né? É para lá de abusivo. Tem muita gente que fica 5, 6, 7 horas. Esse negócio dos 15 minutos vai variar de cidade para cidade, né? São Paulo, por exemplo, tem uma lei, Rio de Janeiro tem outra. Mas o fato é que, mesmo se o seu município, a sua cidade, o seu estado não tiver uma lei especificando a quantidade de tempo, o juiz vai usar da razoabilidade e da proporcionalidade, porque não é razoável você passar 4 horas, por exemplo, numa fila de banco, né? Então, pode sim gerar dever de indenizar. Gente, conhecimento é tudo, tá? Vai assistindo direito ao ponto, vai passando para o seu amigo, coloca o link lá no grupo que você faz parte no WhatsApp. Curte, comenta, tá? E compartilha. Essa informação é de utilidade pública, como a doutora falou mais cedo. Doutora, e a saidinha de banco, né? Que é aquele crime comum, que o cliente ele é furtado ali nas imediações do banco. Isso acontece em épocas vamos dizer, de picos, né? Comerciais, por exemplo, quando tem festa dia de mãe, dia de pai, que as pessoas vão às compras, né? Natal, Ano Novo, principalmente, né? Fim de ano, que as pessoas recebem 13º. Então, enfim, né? Tem sempre alguém ali de olho para pegar o dinheiro alheio. É considerado saída de banco um abuso financeiro? Mais uma situação que tem que ser analisada caso a caso. Por quê? Existem juízes, tribunais, que entendem que se a pessoa foi roubada, né, fora da agência, na via pública, então aí já é falha na segurança da responsabilidade do Estado. O Estado, o poder público aqui deveria ter impedido aquela situação, não é mais da conta do banco, né, da segurança privada. Aí, outros tribunais entendem que se esse golpe, né, começou dentro da instituição bancária, dentro do banco e se findou lá fora, porque às vezes acontece muito com idosos isso. Chega uma pessoa desconhecida, né, pergunta, opa, a senhora quer ajuda aí no caixa eletrônico para sacar esse dinheiro, né? Aí essa pessoa às vezes já é o bandido, né, ou a bandida, é de olho no dinheiro do cliente. Então, essa situação começa dentro do banco e termina lá fora. Dentro do banco, ele vai lá ajudar, né, a sacar o dinheiro. Quando a pessoa sai lá para fora, que sai da vista dos seguranças do banco, ele vai lá e pega o dinheiro. Então, nesses casos, há tribunais que entendem que como houve uma falha na segurança desde quando o cliente estava dentro do banco, então, sim, vai gerar dever de indenizar. Inclusive, às vezes, os assaltantes, vamos dizer assim, eles estão dentro da agência, eles estão observando, né, ali o cliente, aí liga para o outro que está lá fora, que vai executar o plano, né, ele diz assim, efetivar, né, o furto,
o roubo e diz assim, olha, o cliente que sacou bastante dinheiro, observei aqui, está com a camisa de tal, roupa tal, então nesse caso, por exemplo, já se enquadra no abuso financeiro. Sim, se enquadra. Esse caso é muito interessante que você falou, porque eu entendo que sim, mesmo que o bandido que estava lá dentro não tenha feito nada, mas ele estava lá observando, ele já estava pretendendo, né, roubar, e houve uma falha na segurança porque os seguranças não perceberam isso. Só roubou lá fora, mas ele estava lá dentro observando. Então, nesse caso, sim, também gera dever de indenizar. Ou seja, a vítima foi escolhida dentro da agência porque o bandido estava lá dentro da agência. Aí, nesse caso, doutora, vamos imaginar que seu José foi vítima desse tipo de roubo, enfim, roubo, furto. Como ele deve proceder? Olha, a primeira atitude é registrar um boletim de ocorrência, né? Porque a gente está falando de um crime aí, não é só de uma mera conduta ilícita aí. É um crime, né? Então, registrar o BO, até porque esse BO vai servir de prova no processo, né? No processo em que o consumidor vai pedir indenização contra o banco por falha na prestação do serviço. Então, a primeira coisa é registrar o BO. Registrou o BO, vá direto procurar o advogado. E tudo isso está prescrito no Código de Defesa do Consumidor, né? Todas essas regras e leis que protegem o consumidor. Ou seja, o banco tem a obrigação de ser claro, de passar informação que venha esclarecer definitivamente o cliente para não deixar dúvidas. E, na verdade, eles não fazem isso. Então, a vítima do abuso financeiro, ele está coberto, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Com certeza, o código ele é claro, né, em especificar quais são os direitos do consumidor. E um dos direitos básicos é o direito à informação, o direito à segurança naquela relação de consumo, o direito a não sofrer nenhum tipo de conduta que coloque ele em desvantagem excessiva. Então, tudo isso está lá disposto no Código do Consumidor. Eu sei que muita gente, eu sei que é uma linguagem às vezes complicada, mas vale a pena dar uma leitura, não é tão complicado assim não. E se ficar com alguma dúvida, né, entre em contato com o Direito ao Ponto, entre em contato com Jéssica Castro, advogada, que a gente está lá, né, para esclarecer essas dúvidas, mas é importante sim essa leitura para conhecer os seus direitos. Então, gente, o Código de Defesa do Consumidor está disponível aí na internet. Põe lá no Google, Código de Defesa do Consumidor. Você acha, encontra facilmente. Como a doutora recomendou, vai ler, conhece o teu direito, conhece a lei que te protege. Qualquer dúvida, deixa a tua pergunta aqui no canal, né, do Direito ao Ponto, que a doutora Jéssica responde sim, tá? E procura a doutora também no Instagram. Qual o Instagram, doutora? @Jéssica Castro, Jéssica com G e com K. Obrigada, mãe e painho. Mas eu adoro meu nome, gente. Jéssica Castro ADV, né? Então você vai me achar lá facilmente. Eu estou disponível para tirar dúvidas e fazer esclarecimentos. É isso, gente. E aí, nós estamos aqui na próxima semana, tem mais Direito ao Ponto, tá? Fica ligado com a gente aqui. E Deus abençoe e até mais. Doutora, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, foi um prazer e estou disponível para novos convites. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí o nosso bate-papo. E até uma próxima. Até lá.